No programa de hoje você vai saber sobre a SACLI, Secretaria de Apoio ao Conhecimento, a liquidação e também a execução, criada pela Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre. E quem vai falar sobre isso é a supervisora da Secretaria, juíza do Trabalho Soriane Raquel Dias Loura, que também é titular da Vara do Trabalho de Guajará-Mirim e juíza auxiliar de execução do TRT da 14ª Região. É agora no Justiça e Cidadania. Eu recebo no programa de hoje a juíza Soriane Raquel Dias Loura. Ela é juíza auxiliar da execução e supervisora da SACLI, do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Juíza Raquel, seja bem-vinda aqui ao Justiça e Cidadania. Obrigada, Celso, eu agradeço o convite. Primeiro, nós vamos falar um pouco com relação à SACLI. O que é a SACLI? É a Secretaria de Apoio ao Conhecimento, à Liquidação e também à Execução. Foi criada recentemente pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, até de uma forma inédita na Justiça do Trabalho, da qual a juíza Soriane Raquel é a supervisora. SACLI. Primeiro o seguinte, vamos explicar ao nosso telespectador. É uma juíza de apoio ao conhecimento. O que vem a ser o conhecimento, para quem ainda não conhece, no processo do trabalho? Então, a SACLI ficou com esse nome grande porque ele abrange das 3 fases do processo: conhecimento, liquidação e execução. O conhecimento é aquela fase inicial do processo, quando a pessoa vem requerer, vem pedir algo à Justiça do Trabalho, nos trazendo o seu caso para a gente decidir. Aí decidimos conhecimento. Depois vem a fase de liquidação, que é quando a gente vai apurar o valor devido e tentar o pagamento. Não conseguiu o pagamento voluntário. Vem a fase de execução do processo, que é aquela fase em que a gente vai tentar satisfazer o crédito que a pessoa obteve com a decisão do juiz que já transitou em julgado. Então são essas 3 fases do processo que a Secretaria ficou abrangendo. E a liquidação é quando vai apurar? Vai apurar o valor devido. Então essa secretaria, que na verdade é uma grande secretaria, é Secretaria de Apoio ao Conhecimento, à Liquidação e também à Execução, a SACLI, que foi criada através da Portaria 1752 de 2019, aqui pela presidência do TRT da 14ª Região. Raquel, e como que é essa composição da SACLI? A SACLI, ela veio para poder prestar apoio remoto a todas as unidades do tribunal, do primeiro grau, núcleo de precatórios também, e aos gabinetes dos desembargadores no que se refere aos cálculos, porque a SACLI ela é composta pelo núcleo de apoio remoto, o núcleo de execução, o núcleo de pesquisa patrimonial e o núcleo de apoio à execução. Então, nós temos 4 núcleos dentro dessa secretaria. E para poder prestar apoio especialmente às varas do trabalho, mas também pode ser o núcleo de precatório e os gabinetes no tocante aos cálculos. Então é bastante coisa, né? Bastante. E também como agora com o advento da tecnologia, quer dizer, 100% PJE, e aí agora é o uso da tecnologia, tem teletrabalho, enfim, ela é uma secretaria que conta qual é a quantidade de servidores e como que vai funcionar isso, que tem funcionado já? Essa secretaria, como eu falei, a gente vai prestar um apoio remoto. Os servidores que estão nessa secretaria, a maioria está em teletrabalho. Fisicamente, nós temos poucos servidores dentro da unidade, a maioria está em teletrabalho e o nosso apoio não é de alocar um servidor fisicamente na unidade, ele vai prestar o apoio também remoto, acessando aquela vara do trabalho, a gente dá visibilidade para ele, como as varas todas aqui já estão com os processos todos eletrônicos, então é possível ter esse auxílio dessa forma. A SACLI tem a sua base em Porto Velho, no tribunal, mas o servidor pode estar trabalhando em outro local e ajudando. Ele não está em Porto Velho, mas ele pode ajudar uma vara do interior daqui, do interior do Acre, capital, em Rio Branco. Porque o teletrabalho hoje já é uma coisa pacificada, vários órgãos já utilizam o teletrabalho, os servidores podem morar em qualquer parte do país, enfim, mas existe alguns pré-requisitos, para o teletrabalho. Então, hoje, não precisa deslocar, um servidor, se ele mora em Rolim de Moura, se ele mora em Sena Madureira, não precisa deslocá-lo para ele prestar serviço para a SACLI. A finalidade foi essa, A criação da SACLI partiu justamente
ideia de alocar servidores de varas de pequeno porte, também reduzir o número de servidores. Eles vieram para essa secretaria, mas eles vão continuar prestando apoio para qualquer unidade do tribunal. Então, ele era da vara de Rolim, ele estava trabalhando em Rolim, mas agora ele vem para a SACLI, ele pode ajudar Rolim, mas também pode ajudar qualquer outra unidade. E aí a gente tem todo um controle de produtividade, a dinâmica da SACLI já é diferente. A gente não tem como prestar apoio para um serviço que exige a presença física, né, da pessoa, mas o apoio remoto a gente pode prestar, e a gente faz esse controle. A maioria dos procedimentos são de forma eletrônica mesmo, né? Isso. Então é só acompanhar isso. E que tipo de demanda pode surgir? Quer dizer, qualquer demanda que pode surgir, desde que seja eletrônica, uma vara, pode ser pedido socorro para a SACLI. Por exemplo, na vara, há atendimento no balcão, o serviço de sala de audiência, que é presencial. Então, esse tipo de serviço a SACLI não consegue prestar o apoio. Mas as demais atividades da Secretaria da Vara, a SACLI pode atuar. Para minutar despacho, para minutar decisão, ver processo, publicações de expedientes, caixa de análise, controle de prazos, triagem. O que a gente pode fazer que está ali dentro do fluxo do PJE, a gente faz. Mas a SACLI, ela não se destina tão somente a fazer o serviço. Nós estamos fazendo um trabalho diferenciado que é só, não apenas para poder fazer o serviço que aquela unidade solicitou que estava pendente, que estava acumulado, por exemplo. A gente detecta alguns procedimentos talvez que poderiam melhorar o fluxo da vara, que poderia melhorar o prazo do processo. Então a gente está tendo um diálogo com a secretaria, a secretária da SACLI, ela está tendo esse contato com o diretor, repassando, então fica sempre um em contato com o outro para a gente tentar a melhoria da unidade, e o juiz também da unidade pode entrar em contato comigo, ou eu entro em contato com o juiz, nós trocamos ideias, porque tudo isso com o objetivo de melhorar o desempenho daquela unidade. Então não simplesmente, eu tenho tantos processos para despachar, podem fazer para mim? Podemos, mas sempre que a gente for detectando alguma coisa, a gente está entrando em contato, a gente olha a vara, faz esse retorno com o diretor, se for o caso também com o juiz, e aí em conjunto, em parceria, a gente tenta melhorar também aquela vara, não só no que foi solicitado, mas ver alguns procedimentos que podem ajudar a unidade. Aí dá para melhorar, inclusive o IGEST mostrou, né, que tem 23 varas do trabalho da 14ª região que está no primeiro quartil, ou seja, 73% das varas do trabalho de Rondônia estão no primeiro quartil em termos de desempenho. Mas dá para melhorar, né? Então essa é a ideia. Com certeza, essa é uma ideia, um objetivo da SACLI é esse, de que todas as varas alcancem o primeiro quartil. Então aí, pensando nisso também, a gente até ofereceu ajuda para incluir os processos, né, que estão na fase de execução em ferramenta eletrônica para poder melhorar a execução da vara. O índice de execução, de efetividade de execução daquela vara. Isso aqui é importante, né? Mas a gente vai em um breve intervalo. Eu estou conversando com a Soniane Raquel Dias Loura, que é juíza auxiliar da execução e supervisora da SACLI, Secretaria de Apoio ao Conhecimento, à Liquidação e também à Execução. A gente volta em instantes. Estamos de volta para o segundo bloco. Eu estou conversando com Soniane Raquel Dias Loura, juíza do trabalho, juíza auxiliar de execução e também supervisora da SACLI, que é uma secretaria, uma grande secretaria criada pelo TRT da 14ª região, até de forma inédita na Justiça do Trabalho, como forma de dar maior celeridade, otimização de processos, etc. Eu estou conversando com ela e com relação a essa questão de, por exemplo, agora no início, logo em janeiro, início de fevereiro, fim de janeiro e início de fevereiro, já iniciaram as correições regionais. Né? O presidente corregedor já esteve pelo Acre, pelo interior, indo para o interior de Rondônia. E teve alguma participação da SACLI nisso, dessa secretaria, já que tem essa ponte com as unidades? Isso tem auxiliado algumas coisas no sentido de melhorar ainda mais o desempenho? Sim, semana passada nós tivemos o início das correições no tribunal e a SACLI está atuando em parceria com a Secretaria da Corregedoria. Muito bom, e de que forma? Como nós estamos para ajudar essas unidades, então a gente consegue observar o andamento dessa unidade, como eles estão procedendo e repassar tudo isso para a Corregedoria como uma forma de dar dicas e sugestões para o melhor desempenho da unidade. Então, nós nos reunimos com a Secretaria da Corregedoria antes do início das correições e também participamos da correição por meio de reunião, com videoconferência. Sim. E nesse momento
nós trocamos ideias e junto com a corregedoria, então atuando em parceria, tudo visando a uma melhor prestação jurisdicional, uma melhor efetividade. E a corregedoria do tribunal, ela já tem mais ou menos um mapa, qual é a vara que está precisando de um reforço em a questão de prazo, a questão de desempenho, né? E aí a SACLI faz essa ponte. Sim, a gente pode atuar também já como um auxílio ao serviço que a Corregedoria já faz, e nessa reunião, só complementando, também participou a Secretaria de Gestão Estratégica, com o Núcleo de Estatística, e também a Secretaria Judiciária de Primeiro Grau. Então foram todos reunidos para uma correção, mas sempre visando a ver sugestões, melhoria, a um diálogo. A ideia era essa, dialogar todos os setores para a gente ver a melhor forma daquela unidade melhorar de desempenho. Mesmo que a unidade já esteja boa, sempre há algo que a gente pode modificar ou ver ideias de outros, né? Então a ideia nossa inicial é essa com as correções, e a gente espera que seja uma correção bem participativa, como já vem sendo, mas agora atrelando outros setores na correção e que tenha um resultado melhor ainda. E a tecnologia está aí para isso, né? Porque vem facilitar e muito, né? Imagina, quer dizer, já tem todo um controle de como que estão os processos, e aí você tem a videoconferência, quer dizer, em tempo real. Que possibilita a participação de todos, mesmo não estando todos naquele local. Otimiza custos, né? Porque imagina o deslocamento de todo mundo. Exatamente. Para uma correção. É uma coisa interessante. E esses auxílios que acontecem hoje, esses servidores logicamente que alguns já está com o time todo completo, não? Ainda não. A SACLI ela tem a previsão. Ela foi recém-criada, né? Isso. Assim, eu acho que ainda não atingimos 50%, ou então estamos próximo a isso. Ela é uma secretaria bem grande, a previsão dela é de 75 servidores e a gente ainda está com um quadro bem reduzido. Mas como é uma secretaria nova, as demandas estão surgindo, mas nós já recebemos 15 demandas. 15 pedidos, né, formulados pelas unidades, e todos foram deferidos, e a gente quer poder auxiliar o mais rápido possível a unidade, assim, porque se eles já pedem esse auxílio, é porque eles também têm uma certa pressa, né, para poder finalizar aquele trabalho, e a nossa ideia é essa, a gente poder ajudar num prazo menor possível, com o maior volume possível. E a SACLI está caminhando para preencher o seu quadro de lotação, e aí a gente vai conseguir ajudar bem melhor as unidades. E já assim, pelo que a gente até estava conversando durante o intervalo, essa experiência inicial que já, quer dizer, lógico, que está controlando via IGEST, via todos os meios eletrônicos, sabendo como é que está o desempenho da vara X. A vara são 32 varas em Rondônia e Acre, então isso é muito bom, muito importante frisar, e às vezes varas em difícil acesso no interior do Acre, por exemplo. E aí já foi detectado algumas questões, como lançamento no PJE, algumas questões, alguns gargalos, já na criação da SACLI, já foi detectado? Sim, nós já verificamos em algumas unidades que a gente acessa não só a estatística daquela vara, então a gente entra na vara mesmo, assim, por meio do PJE, a gente consegue verificar, como se a gente estivesse na vara. Então a gente consegue verificar todo o fluxo do processo dentro daquela unidade e a gente consegue detectar o que determinado processo não seguiu o fluxo correto, que se tivesse feito assim, né, de maneira diferente, poderia ter reduzido o prazo daquele processo. E aí, como eu falei, é sempre no diálogo, tudo isso a gente consegue entrar em contato com a secretaria, repassa isso para o diretor, então fica sempre tendo um diálogo, a gente detecta e repassa, para eles poderem corrigir, né, e poder melhorar o fluxo daquele processo. E o detalhe é que isso também, algumas coisas, pode detectar ali boas práticas, né? Também, como eu a vara falei, X, exatamente. Por que a vara X é o seguinte, o fluxo dela está redondo? Como é que está sendo feito lá? Então, quer dizer, o tribunal adotou
inclusive o prêmio de boas práticas e tudo mais, exatamente para isso, né? Então, aí, verifica o que está funcionando aqui, qual é o problema que não está funcionando. E a SACLI ajuda a fazer assim. A fazer isso, a dar, olha, né, vara tal, a gente está vendo que está adotando tal procedimento, esse procedimento é bom, pode ser replicado aos demais, que às vezes que desconhecem, e aí a gente consegue manter um nivelamento entre todas as unidades, que essa é a ideia. E que melhora o desempenho da Justiça do Trabalho em Rondônia como um todo. Com certeza. E aconteceu também há alguns anos, e de vez em quando tem acontecido, às vezes, por exemplo, aconteceu com o Ji-Paraná, já aconteceu com o Rolim de Moura, uma determinada volume de demanda de repente, né? 2.000 processos, como aconteceu em Ji-Paraná, Rolim de Moura. E nesse momento aí, às vezes fazia falta uma secretaria como a SACLI, talvez, né? Para dar esse auxílio, né? Porque imagina chegar a 2.000 processos, com certeza, dia 10 de dezembro, quando tem que fechar todos os dados. E a vara que vinha recebendo anualmente um determinado número de processos, digamos, pela metade, aí é surpreendida com o dobro de processos. Então, para a gente não ter que aumentar o número de quadro daqueles servidores, porque é uma demanda normalmente sazonal. É temporária, sazonal, e aí então vem a SACLI para poder estar auxiliando. Então, isso, olha, é mais um ponto importante, um diferencial aí. E os contatos, por exemplo, os advogados também podem manter contato com a SACLI? Como é que funciona isso? Porque a advocacia está aí também, presente sempre. Lógico, é essencial na administração da justiça. Mas essas demandas vêm mais, são das varas mesmo, dos diretores e juízes? Sim, essas demandas são das varas, mas a SACLI também pode atuar de ofício na unidade, se ela detectar que aquela unidade ela está necessitando do apoio. A SACLI também pode atuar de ofício, mas é com a concordância do juiz titular da unidade ou de quem tiver no exercício da titularidade. A SACLI, ela está assumindo uma função que é de núcleo, um apoio ao PJE, não núcleo. Ela também está assumindo a função de apoio ao PJE no que se refere à parte negocial. Que temos a área técnica, que daí ficaria com a Secretaria da Informática, e essa parte negocial com a SACLI. Então, os advogados, eles podem vir a ter esse atendimento no que se refere como apoio ao PJE, se for na área negocial, né? Assim, é uma divisão Qual é essa que área tem... negocial? Estritamente de acesso ao PJE, não de problema de acesso, mas de dúvidas em relação ali ao PJE, que ele não está conseguindo, porque ele sabe que é tal caminho e ele não consegue. Então, essas demandas estão sendo direcionadas à SACLI. Que não seja da CETIC. De link que não está dando certo, hoje está dando um erro. Aí essa área seria com a informática. Então, certo. Do contrário, aí isso. A SACLI. Tá certo, nós vamos para mais um intervalo. Eu estou conversando com a juíza do trabalho, Soniane Raquel Dias Loura, que ela é juíza auxiliar de execução e também supervisora da SACLI, Secretaria de Apoio ao Conhecimento, à Liquidação e também à Execução, criada pelo TRT da 14ª Região. A gente vai ao intervalo, em um instantinho a gente volta. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com a juíza Soniane Raquel Dias Loura, juíza do trabalho e auxiliar de execução do TRT da 14ª Região. E supervisora da SACLI, essa supersecretaria criada pela Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre. E as unidades que queiram esse socorro, esse auxílio, tem algum formulário, algum formato? Como é que funciona essa solicitação de demanda? Nós temos um formulário que está disponível na nossa intranet do tribunal. Tem um linkzinho da SACLI e um formulário que preenche bem fácil de preencher, e aí vão informar quais são as atividades que querem que sejam realizadas, justificar o porquê que está solicitando isso e qual é o prazo de duração. Porque a SACLI, ela está na portaria, veio regulamentada, que o prazo máximo é de 100 dias por ano, mas que isso pode ser revisto a depender da justificativa, da solicitação, né? Então isso pode ser revisto, mas como regra, porque qual é a ideia da SACLI? Não é simplesmente ir lá, eu tenho tal demanda e a gente fazer. A gente, como eu falei, a gente está sempre com um diálogo com a secretaria, então a ideia é que a secretaria depois, essa unidade que solicitou o apoio, eu digo secretaria porque normalmente o nosso fim são as varas do trabalho, por isso que eu me refiro à secretaria, é que ela depois consiga ir caminhando sem o apoio da SACLI. É tipo um suporte, né? É um suporte, mas se
mais para frente aconteceu algo atípico, servidores tiveram que se ausentar, um saiu de férias e o outro de licença, e aí chegou muito processo, enfim, é só dando um exemplo de uma situação. Ele pode solicitar um novo apoio da SACLI. Então, eles são 100 dias nos últimos 12 meses, mas pode ser ultrapassado a depender da situação. Porque, na verdade, a SACLI, ela dá um socorro em momentos e de repente algumas dificuldades, porque ela tem 32 varas, mais ainda o segundo grau, né, para atender, né? O segundo grau, no caso, neste momento, está sendo para os cálculos judiciais, que o núcleo de cálculos judiciais passou a compor agora essa secretaria, que anteriormente não estava, né, estava em outra secretaria. Então, agora passou a ser subordinada a nós, então a gente pode prestar esse auxílio também para os gabinetes nos cálculos. Então, é importante esse requerimento para ajuda, né? Para poder solicitar ajuda. É imprescindível. Esse requerimento... Na verdade, sem o requerimento... Sem o requerimento, a gente... É a porta mesmo de que entrada, seja um né? requerimento informal, a gente está pedindo por meio do formulário para a gente ter um controle das demandas que a gente já vem tendo, a gente consegue ter esse controle e também a gente consegue disponibilizar o que a gente já ajudou, quais os auxílios que já foram deferidos. Então, a gente consegue também deixar disponível isso na intranet para poderem ver. Então, por isso que é importante fazer o requerimento pelo formulário. E esse requerimento, ele fica visível para todas as varas? O requerimento, por exemplo, a vara... O que foi formulado? Por exemplo, a segunda vara de Ariquemes, supomos, ela fez um requerimento. Esse requerimento fica visível para a SACLI. Para a SACLI. Não fica visível para as demais varas? A visibilidade que a gente vai dar da ajuda não é o requerimento que a pessoa formulou. A gente vai dar o que vai ser divulgado de forma de ajuda é a ajuda que a gente solicitou e o que se tratou aquela ajuda, mas não o requerimento inteiro formulado. E a ideia também talvez seja o quê? Se alguma situação, eu dei um exemplo da segunda vara de Ariquemes, pode ser qualquer uma das 32, alguma situação que de repente a SACLI conseguiu, de certa forma, dar uma solução e essa solução pode ser boa para as demais varas, quer dizer, replicar isso como boas práticas, né? Sim. Pode acontecer, pode acontecer, pode acontecer sim. E a nossa ideia é justamente essa, a gente replicar as boas práticas, porque a intenção maior da SACLI é prestar esse apoio para que a unidade tenha um bom desempenho. Então, as boas práticas ajudam nisso também. Então, a gente divulga. O que é bom, o que é bom é ter essa transparência na divulgação. Exatamente, muito importante. E ela funciona, embora seja uma secretaria com um cunho virtual, mas ela tem, lógico, a parte física, onde fica a secretaria, enfim. Sim, a SACLI é para prestar apoio remoto, mas a gente tem um espaço físico, não para todos os servidores, né, da SACLI, mas para alguns que realmente tenham que trabalhar de forma presencial, ou que não tenham adaptação ao teletrabalho. E essa secretaria fica na sede do tribunal e a gente pode ser contactado também pelo Spark, com os servidores que já estão ali na SACLI, por meio do ramal 6378 ou pelo e-mail que é sacli@trt14.jus.br. Então tá aí. E é no primeiro andar do edifício sede, na rua Almirante Barroso, número 600, no bairro Mucambo, em Porto Velho. Então tem a parte física, sim. Se precisar falar com a secretaria, que é a secretária Maria José Corrêa, que é da secretaria, e a supervisora também, que é a juíza Sônia. Bem lembrado, foi bom falar o nome da Maria José, que é o nome da Maria José lá de quem o servidor do tribunal joga no Spark o nome dela, que acha bem fácil. Porque na verdade o Spark é o comunicador interno, porque o nosso programa vai para todo o país, mas é só para vocês terem uma ideia da criação dessa secretaria, que está dando um diferencial e vai dar muito mais diferencial ainda, porque já tem detectado algumas questões que pode melhorar o desempenho, que já está bom, mas dá para melhorar ainda mais, da Justiça do Trabalho no âmbito de Rondônia. Maria José já foi diretora vários anos da primeira vara do trabalho de Porto Velho, diretora de Jaru, e agora voltou para Porto Velho, compondo o quadro da SACLI, coordenando junto aqui com a supervisão da juíza Raquel, que é titular da vara do trabalho de Guajará-Mirim e continua titular e atuando. Como é que consegue administrar isso, mais família e tudo? Hein? Mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Pois é. Sim, eu continuo ainda acumulando a jurisdição com a vara na titularidade ainda lá em Guajará-Mirim e também aqui na frente da SACLI, na supervisão da SACLI. Eu tô autorizada para ficar
aqui na SACLI e lá em Guajará-Mirim, no interior, como é uma vara de pequeno porte, eu estou conseguindo ir lá ficar a semana inteira para fazer as pautas de audiência, mas aqui também ainda continuo atuando em Guajará, na vara, despachando e em contato com os servidores, com o diretor da vara também. E como eu não estou afastada, então eu também estou sempre em contato ainda com a unidade. E é muito importante, né? Também está atuando da titularidade lá e aqui, mas eu digo, tem uma equipe de servidores, né? Como lá, Com a certeza. equipe de Guajará-Mirim, com a equipe da Com a equipe aqui na SACLI, com importante certeza. A contar, os equipe servidores, compõe, tá, a gente sozinho não consegue tudo, a gente tem que ter uma equipe ali do nosso lado. Tá certo, obrigado pela entrevista aqui. Obrigada, eu que agradeço. Bom, eu conversei com a juíza do trabalho, Soniane Raquel Dias Loura. Ela é juíza titular da Vara do Trabalho de Guajará-Mirim, interior de Rondônia, juíza auxiliar de execução do TRT e também supervisora da SACLI, que é a Secretaria de Apoio ao Conhecimento, à Liquidação e à Execução, criada pelo TRT. Então, esse foi um papo hoje aqui que você conheceu um pouco mais o que vem a ser a SACLI, como é que ela funciona e os resultados que ela já vem surgindo aí, tá bom? Obrigado a você pela sua audiência, pode seguir aqui o nosso canal do YouTube e também se inscrever no canal e acompanhar esse e os demais programas que já estão lá no nosso canal. Até o próximo encontro.